nós esse ano estamos estudando o tema, vamos dizer juntos? Aperfeiçoados, todos juntos, aperfeiçoados em amor. E esse tema, aperfeiçoados em amor, não é apenas uma frase bem elaborada, para que a gente possa olhar, admirar, pensar na densidade poética que traz essa frase. Não é apenas para isso. É para que a gente possa internalizar a mensagem que esta frase traz: aperfeiçoados em amor. Ontem, a gente estudando sobre a parábola do bom samaritano, nós aprendemos que existem fronteiras que limitam a prática do amor. E a gente aprendeu que existe a fronteira do egoísmo, a fronteira religiosa, existe a fronteira teológica, a fronteira social e a fronteira étnica. E hoje eu quero pensar juntos com vocês no mesmo texto, o mesmo endereço de leitura, a parábola do bom samaritano, uma parábola, um texto exclusivo do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, por gentileza, abre o texto bíblico aí, e vamos acompanhar, você pode acompanhar a leitura que farei agora, e nós vamos conversar sobre o tema, uma pergunta que não se faz. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Isso é pergunta que se faça? Pois bem, o texto nos faz pensar sobre o tema, uma pergunta que não se faz. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim o texto: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e ele disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está na lei? Como você interpreta? Como lê? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixaram-no semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, também um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e de alguma coisa que você gastar a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Deus, muito obrigado pela palavra que a gente leu, Senhor. Diante da tua palavra nos sentimos confortados. Diante da tua palavra, a gente entende que ela traz um confronto para a nossa vida, nosso jeito de ser. E é por isso agora, Senhor, que nós te pedimos que o Senhor continue presente neste lugar, nos nossos corações,
e desse modo colocando esta palavra em o nosso coração. Amém. Uma pergunta que não se faz. Você já ouviu em algum lugar, ou até mesmo você já interpelou alguém dizendo: isso é pergunta que se faça a alguém? Esse texto, a forma como Lucas monta essa peça literária, que é parte de um conjunto de textos do Evangelho Lucano, em que traz a mensagem do Messias, montando um Messias, ou a rotina e o roteiro de um Messias que caminha. A expressão caminho é uma expressão corriqueira no Evangelho Lucano, e não se admire em olhar para o texto e vir aqui no texto, perceber no texto, que caminho é uma coisa que está acontecendo no texto. Um caminho feito por um sacerdote, descendo de Jerusalém e indo até Jericó. Jerusalém está a 800 metros lá de altitude, Jericó 240 abaixo do nível do mar, por isso que vai descendo mesmo, um terreno de montanhas rochosas, e o lugar onde salteadores ficam, 27 quilômetros, é um caminho. O mesmo caminho passa o sacerdote, na parábola aqui de Jesus. No mesmo caminho passa o samaritano, no mesmo caminho passa o levita. O mesmo caminho, os mesmos problemas, as mesmas situações. O que faz o caminho ser diferente é aquele que trilha o caminho. O que faz o caminho ser diferente é aquele que pisa o solo e caminha por esse caminho. Portanto, caminho é algo que o Evangelho de Lucas vai trabalhar dessa maneira. E percebam que quando Jesus conta essa parábola, ele está a caminho, ele está em trânsito, ele está em caminho, ele está caminhando, e gente está atrás dele, gente está seguindo Jesus. Guardem essa expressão, caminho, porque sempre que a gente lê Lucas, é bom estar atento sobre essa questão do caminho. Pois bem, essa parábola aqui conta-nos a história de 3 pessoas que trilhavam o caminho com posturas diferentes no caminho. E existem algumas coisas no texto, algumas prerrogativas do texto que eu quero suscitar nesse momento. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre uma pergunta que não se faz é a seguinte: que quando este homem, doutor da lei, interpela Jesus e pergunta para ele: quem é o meu próximo? A primeira evidência que a gente tem é que ele não entendia nada do que Jesus estava falando. Porque a questão do texto não é quem é o meu próximo. Percebam que o próximo não é aquele que está caído e que foi assaltado. Ele não é o próximo da história. No finalzinho, Jesus faz a pergunta: quem dos 3 se tornou o próximo daquele homem que estava caído? Então o próximo não é aquele que está caído lá, e aquele que está ferido e que foi assaltado, e que foi despido. O próximo é aquele que trilha o caminho, e no trilhar do caminho percebe a necessidade do outro. Logo, eu entendo que a questão não é quem é o meu próximo, mas a questão é de quem eu sou próximo, ou de quem eu posso ser próximo. Por isso que, em primeiro lugar, esta é uma pergunta que não se faz: quem é o meu próximo? Mas de quem eu me torno próximo? De quem eu me aproximo? Mas na verdade, a pergunta quem é o meu próximo, sabe aqueles momentos que a gente fica constrangido num processo de diálogo, e a gente não sabe talvez desconfortavelmente o que dizer, e a gente diz alguma coisa? Me parece, não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que é a minha percepção do texto. Me parece que o doutor da lei ficou meio desconcertado, porque ele chegou para conversar com Jesus,
E era muito comum essa discussão a partir de divergências teológicas, porque naquela época existiam grupos religiosos. E eles se divergiam tanto na prática religiosa como na sua teologia. Por exemplo, os fariseus eram os judiciários, aqueles que estavam olhando a lei e medindo a lei, para que pudesse a partir daí falar, você está errado, você está certo, e por aí vai. Os saduceus eram os aristocratas, que faziam conchavos com Roma, e almejavam os cargos políticos, os cargos mais elevados. Tínhamos os essênios, que eram um grupo separatista, que habitavam longe da cidade, e diziam assim, não podemos estar com eles, para não nos contaminarmos com eles. Eles não são dignos da gente nem sequer talvez conversar. Então percebam, saduceus, essênios, fariseus e os zelotas, que era uma turma que almejava, esperava um líder reacionário, um grande líder, sabe, talvez alguém com a postura do Hitler, que viesse assumir o poder de Roma, tirar os romanos e agora quem manda são os judeus. 4 grupos que se divergiam teologicamente. E dentre essas questões que discutiam e conversavam e argumentavam, existia a questão sobre a eternidade. Por quê? Porque o assunto mais importante para ser discutido naquela época era a respeito da eternidade. Porque depois que o pecado veio a este mundo, viver se tornou um desafio. E viver deixou de ser um fim em si mesmo para ser um meio. Que tipo de meio? Viver é um meio pelo qual eu posso alcançar a vida eterna. Então, se eu viver 100 anos, eu tenho 100 anos para alcançar a vida eterna. Se eu viver 30 ou 40 anos, eu só tenho esse período. Então, viver se tornou uma espécie, agora, de oportunidade para alcançar a vida eterna. E eu não quero desperdiçar isso, então eu quero saber como eu devo proceder, de que maneira eu devo viver. E essa é a discussão desse doutor da lei, desse advogado, aquele que olhava a lei e a partir daí orientava as pessoas de como proceder diante da lei. E Jesus usa um método socrático com ele, chamado maiêutica, que é justamente mostrar ao indivíduo que a resposta está dentro dele. A ideia de parir, como nós dissemos ontem, é a ideia de que está em mim a resposta, e uma pergunta me movimenta ao ponto de que eu faça esse exame, perceba, olha, eu achei a resposta. Aí Jesus pergunta para ele, como é que você lê? Como é que você entende? Como é que você entende? Essa é a questão. Tanto que é a questão que o doutor da lei vai dizer, amarás ao Senhor teu Deus, vamos lá, com toda a tua força, alma e... Só que entendimento não tem no texto de Levítico e Deuteronômio. Se você for ler, a expressão entendimento é um acréscimo do doutor da lei aqui, que Lucas coloca. Então a expressão entendimento é justamente para mostrar que o foco do processo está no entendimento. Jesus fala, como tu lês, e ele vai e responde, com todo entendimento, ou seja, eu entendo a lei, eu entendo esse processo. Então, todo mundo assistindo aquele diálogo de doutor da lei para alguém entendido da lei também. Então é um diálogo legal, e todo mundo assistindo, olhando o máximo aquele negócio, e de repente ele fica desconcertado. Aí Jesus elogia, não, você é bom de lei, você sabe, então você vai e você faz. Ele fica desconcertado, e agora, o que eu digo? Quem é o meu próximo? É uma pergunta que não cabe, não faz sentido. Por isso que eu chamo de uma pergunta que não se faz, não faz sentido isso. Porque a questão de entendimento, em primeiro lugar, é isso. É que não é quem é o meu próximo, porque aí me coloca na postura de julgar, de julgamento do outro. A questão não é essa, a questão é de quem eu posso ser o próximo. Primeira coisa, pela qual a pergunta não é pertinente. Segunda coisa, é que a pergunta,
ela carrega uma preocupação de saber quem é o próximo, não para ajudar o próximo, não para se envolver nas questões do próximo, mas porque eu quero encontrar um mecanismo onde a partir daí, a partir desse mecanismo, eu estabeleço um critério seguro para poder medir, distinguir o outro. Então eu quero saber quem é o próximo, porque aí eu estabeleço uma maneira e um critério seguro, sem errar, de poder medir e distinguir quem é o outro. Por isso ele faz a pergunta: ô mestre, me fala aí, quem é o próximo? Porque a partir daí, eu consigo estabelecer na minha mente, na minha cabeça, o critério de quem é e quem não é, e o problema da vida eterna vai ser resolvido, porque vai que eu viva só 70 anos, então eu tenho 70 anos apenas para conseguir desenvolver e fazer isso para alcançar a vida eterna. Então essa pergunta, ela não é motivada com um movimento de amor em direção ao outro. Ela é motivada a partir de um pensamento egoísta. Eu quero saber quem é o próximo, porque sabendo quem é o próximo, eu vou saber quais são os critérios que eu vou adotar para medir, para distinguir quem é o outro. Ei, zoom em mim aqui. Fixou? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Nós fazemos isso também. Sabiam disso? Nós fazemos isso. Porque a maior parte das nossas ações como religiosos que somos, elas contemplam não o indivíduo, mas contemplam o propósito pessoal que está ali atrás da cortina. Eu estou fazendo isso porque eu quero alcançar o céu. Eu estou fazendo isso porque Deus vai se agradar de mim. Eu estou fazendo isso porque isso aqui eu fico bem com Deus. E a questão do texto é justamente esse tipo de denúncia. Eu faço porque eu sou movimentado pelo amor. O amor é um movimento. É esse movimento que é o amor, em que me leva ao outro e que eu me torno próximo do outro, e ao mesmo tempo que me torno o próximo dele, ele é o meu próximo, porque eu me tornei próximo dele. Assim como eu agrego, eu vou expelindo também, eu vou tirando. Então essa é uma pergunta que não se faz, porque eu não tenho que olhar para o outro estabelecendo critérios seguros de poder medi-lo. Terceira coisa que a gente pode pensar sobre essa pergunta que não se faz, é que a pergunta feita pelo doutor da lei, quem é o meu próximo, parece querer enquadrar o outro no esquema do nosso próprio pensamento. Como assim, pastor? O outro é um objeto, ou melhor, o outro é uma coisa. É a coisificação do outro. O outro é uma coisa, é um meio pelo qual eu alcanço o meu objetivo de fé. E não é assim que Jesus nos ensina. O outro não é um meio pelo qual eu alcanço o meu objetivo de fé. O outro é, semelhante a mim, alguém que tem necessidades, como eu tenho, e carências. E eu me identifico no exercício da minha humanidade como aquele que sofre assim como... É a expressão congruência. Eu me coloco no lugar do outro. E eu sinto a dor do outro. E eu choro com o outro, eu curo a ferida do outro. Essa não é uma pergunta que tenha cabimento. Essa não é uma pergunta que se faz. Por quê? Porque quando eu faço a pergunta, quem é o meu próximo, parece que eu quero enquadrar o outro no esquema do meu pensamento. Não, esse é o outro, aquele não é o outro, esse é o outro. Esse é próximo. Não, esse é outro. Esse é próximo. Esse é outro. Percebam que o critério que mede, ou que medem as coisas, não é um critério a partir de mim. O Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. Vamos contrapor e vamos dizer o seguinte, que é o amor que é a medida de todas as coisas. Se eu quero enxergar o outro, eu não olho o outro a partir das concepções que eu tenho em minha cabeça. Eu olho para o outro a partir do amor. Eu tenho um referencial de amor. Quem é o meu referencial de amor? Igreja. É Jesus Cristo.
Aí o filósofo Pascal vai dizer o seguinte, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Uma frase célebre desse filósofo. Olha só que coisa interessante. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Então é em Cristo Jesus que eu me identifico. Não são as concepções e esquemas da minha cabeça que determina quem é o outro e quem é o próximo. Por isso que essa pergunta não é uma pergunta que se faça. Aí a gente coloca o outro, o próximo, numa posição de julgamento. Quando eu pergunto quem é o próximo, eu estou me colocando num padrão de julgamento. Eu agora que vou ter que julgar quem é. Esse é, a partir do que Jesus me responde. Outra coisa interessante, por que essa pergunta ela não tem cabimento? Se nós formos observar uma coisa na estrutura judaica, a gente vai lembrar que existem 10 mandamentos ali da lei de Moisés. 10 mandamentos, bom, dá para a gente seguir os 10 mandamentos, tranquilo. Só que a cultura judaica, ela pegou 10 mandamentos e transformou em 613 preceitos. E desses 613 preceitos, 248 são positivos, que se referem aos ossos do corpo. E aí existem 365 que são os negativos, que representam cada dia 365, que vai dar a média de um ano. Então, é muita coisa na sua cabeça para você seguir e para você medir. Então, essa coisa de pode, não pode, essa relação de eu faço, não faço, esse padrão de critério estabelecido por um documento, era muito comum o jeito de pensar judaico. Jesus está dizendo o seguinte: olha, não importa os 613 preceitos, não importam os 365 negativos, nem 248 positivos, não importa. Quando você olha para o outro, você não mede o outro a partir de nenhum outro padrão, você mede a partir do Cristo, da cruz do Cristo. Aquele homem queria saber quem era o próximo, talvez, para quando chegar em casa, naquela relação dos 613 preceitos, ele colocar mais um ali embaixo e dizer assim: agora eu tenho mais um para seguir, agora eu tenho que saber quem é o meu próximo. Não é assim que funciona, não é desse jeito que funciona. Uma outra coisa que eu quero pensar sobre essa pergunta com você. A pergunta, quem é o meu próximo, surge da intranquilidade de uma consciência que quer agradar a Deus e que usa o outro como trampolim. Eu quero agradar a Deus, então o outro é apenas um trampolim para eu chegar a Deus. É esse trampolim que eu vou usar para chegar a Deus. Eu vou usar o outro. O outro vai ser aquele em que eu vou passar por ele para alcançar Deus. Então eu vou ajudar, assim que eu souber quem é o outro, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar para mim mesmo. Não ajudar por ajudar, simplesmente pelo amor e unicamente pelo amor. Eu vou ajudar porque ele me ajuda, então me ajude a me ajudar. Eu te ajudo e você me ajuda a chegar no céu. Só que isso é antiético. Num processo filosófico kantiano, que é um dos grandes nomes dessa formatação de ética que a gente já conhece, reduzir o outro ao seu igual é antiético. Então eu não posso olhar para o outro e olhá-lo como um meio, ou reduzi-lo a mim, ao meu igual. Não, o outro tem a sua vida, tem o seu jeito de ser, tem a sua consciência, tem a sua maneira, tem o seu modo peculiar de vida. Eu simplesmente entro na dimensão de vida dele, junto com ele, e eu começo a me tornar o outro dele. Uma pergunta que não se faz. Essa pergunta que não se faz é fruto de uma mente religiosa, carregada de preceitos religiosos, onde quer chegar à eternidade, que é a sua preocupação aqui no texto, e não importa o que tenha que fazer, eu quero alcançar o meu objetivo. Já começa tudo errado. Eu não tenho que alcançar o meu objetivo,
eu tenho que alcançar o objetivo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Você sabia que, assim como esse doutor da lei, nós fazemos perguntas que não têm cabimento? Você sabia que, assim como esse doutor da lei que pergunta quem é o meu próximo, a gente faz um monte de pergunta que não faz sentido nenhum, por causa de toda a influência religiosa que a gente recebe, preceitos de pode, não pode? Por isso que Cristo Jesus falou: ame a Deus e ame ao próximo. Ame a Deus e ame ao próximo. Ame ao próximo e ame a Deus. Bom, é simples assim. Amar é o que Cristo Jesus fez. Amar é o que Ele exige de nós. Amar é a missão da igreja. Amar significa você viver essa plenitude, onde em todo o tempo, você não se cansa, porque Cristo renova as tuas forças. Qual é a natureza do nosso ministério? É o serviço. Qual é o fundamento do nosso ministério? É a vida. Qual é o motivo do nosso ministério? O amor. Qual é a medida do nosso ministério? O sacrifício. Qual é a autoridade do nosso ministério? É a submissão. Qual é o propósito do nosso ministério? É a glória de Deus. Quais as ferramentas do ministério? Palavra de Deus, oração. Qual o poder do ministério? É o poder do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Qual é o modelo do ministério? É a pessoa de Jesus Cristo, o Deus que se torna homem, humano, o Deus em que nos evangelhos, Ele mesmo, por 84 vezes, se denomina dizendo como Filho do Homem. O Filho do Homem veio, e Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele é o modelo. Na verdade, Cristo é a medida de todas as coisas, por isso que Ele é amor. Olhemos para Jesus. Antes de qualquer outro mecanismo religioso, olhe para Jesus. Nós queremos ser aperfeiçoados em amor. Precisamos vencer fronteiras que limitam a prática do amor. Nós queremos ser aperfeiçoados em amor. Nós temos que parar de ter perguntas infantis, em que contemplam apenas o nosso ser, a nossa vida, o nosso bem-estar. No momento em que a igreja do Senhor Jesus parar de fazer perguntas que contempla a si mesma, o Evangelho de Cristo crescerá de forma muito maior, expansiva, e toda a sociedade conhecerá e viverá o reino de Deus. Mas percebam que a maior parte das nossas questões com Deus, elas são questões que partem de nós mesmos, questões egoístas. Você já fez alguma pergunta para Deus? Alguma pergunta tipo essa aqui? A primeira pergunta que Ele faz é a pergunta capciosa, é uma pergunta que quer pegar o mestre em alguma falha. A segunda pergunta que Ele faz é uma pergunta egoísta, é uma pergunta fabricada por uma mente envolvida e envolta num processo religioso. Se a gente olhar bem e perceber bastante a forma como a gente conduz a vida, o mundo e as coisas, nós iremos perceber que as perguntas, elas movem as coisas, muito mais do que as respostas. Mas a gente tem que aprender a fazer pergunta certa para Jesus. Ele não fez pergunta certa, ele passou vergonha na primeira. Na segunda, ele ficou mais complicado ainda. E no final, quem é, na sua opinião, que é o próximo? Aí ele fala: aquele que agiu de misericórdia. Esse é o próximo. O próximo é aquele que foi misericordioso. Então, olhem para mim aqui. O próximo não é aquele que está lá bêbado, caído. O próximo é você, que vai lá diante dele e o ajuda. A partir daquele momento, ele se tornou seu próximo, porque primeiro você se tornou próximo dele. Ele é o próximo.
Você quer saber quem é o seu próximo? Você trilha o caminho. Você vai andando no caminho. Jerusalém, Jericó, é a sua vida, é a minha vida, é o caminho. E é nesse caminhar, a diferença do caminhar está em nossa ação. Percebam que o mesmo caminho, o levita passou de largo. Perceba que no mesmo caminho, o sacerdote também passou de lado. Mas o samaritano, no mesmo caminho, teve uma postura diferente. Todo mundo está trilhando o caminho da fé, o caminho da religião, mas existem processos diferentes. Por exemplo, o sacerdote seguiu o caminho da indiferença. O levita, ele também viu o homem caído, mas ele preferiu andar no caminho da frieza, do egoísmo e da autopreservação. Não, se eu for lá, eu vou ficar com medo. Ele ficou com medo. Agora, o samaritano, ele trilhou que caminho? O caminho da misericórdia. Ei, você está caminhando na fé, na igreja, na religião, já há algum tempo. E eu te convido hoje a não só avaliar a pergunta que você faz, porque pode ser uma pergunta que não se faz, mas eu te convido a pensar no teu caminho, na tua ação, porque eram 3 pessoas, um trilhou o caminho da indiferença, outro trilhou o caminho do egoísmo, da frieza, da autopreservação, e o outro trilhou o caminho da misericórdia. Quais dos 3 caminhos você tem trilhado? O caminho da indiferença, o caminho da frieza, do egoísmo e da autopreservação, ou o caminho da misericórdia? 2 questões: as perguntas que nós fazemos para Jesus e a maneira como nós estamos trilhando o caminho. O Gilmar vai cantar uma canção e eu quero que você ore, se você puder agora. Ore pensando em tudo que você ouviu. Nós queremos viver plenamente uma igreja aperfeiçoada em amor. Mas nós não queremos que esse ser aperfeiçoado em amor seja um critério para alcançar vida eterna. Mas aperfeiçoado em amor significa dizer que nós queremos assumir em nossa vida a mesma postura de Jesus quando ele esteve aqui, se tornou homem e trilhou nessa terra para mostrar para a gente como fazer e como caminhar. Aquele homem fez aquela pergunta que não tem cabimento, para ficar livre do medo de não ter cumprido a lei. Aquele homem fez aquela pergunta porque ele estava preocupado com o seu problema de vida eterna, como resolver isso. Aquele homem fez aquela pergunta e pergunta errada porque ele queria viver com a consciência tranquila, sabendo exatamente que ele está fazendo a coisa certa. Talvez a motivação, fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Ouça essa canção, ore, reflita, pense naquilo que a gente tem conversado esses dias, no Aperfeiçoados em Amor. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, o cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo o próximo ele não amou, fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou.
sei como ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando protocolo se aproximou do homem ferido, ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite, veio em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou, fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Escute só. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou isso. Deus escolheu.